Eu tenho uma pergunta. Degola, bico de pena, gravidez, formiguinha, canto, cabresto... O que essas palavras têm em comum? Tipos de fraude de eleição no Brasil. Eu vou te contar uma coisa. Nós já tivemos mais tempo de golpes do que votos em nossa história, sabia? Sim, nosso país sofreu mais fraudes do que eleições até aqui. Ao contrário do que podemos pensar, foi assim que chegamos nas urnas eletrônicas. Sim, é da fraude que surge a urna. A urna é um combate à fraude. Vamos conversar sobre ela? E aí, suave, tranquilo? Todo mundo na correria porque falta pouco para a eleição e ainda tem gente duvidando da lisura das urnas, da pesquisa e coisa e tal. Então, eu tô aqui para colocar um resumo objetivo sobre o que não te contam sobre as urnas eletrônicas, ou seja, uma história do processo de eleição e fraudes eleitorais no país até aqui. Um vídeo curto e direto para mandar por aí na última semana, então vamos correr e bom vídeo. O ano é 1532. Sim, 1532 foi quando a Vila São Vicente elegeu um conselheiro municipal via voto indireto. A primeira votação no Brasil? Não foi uma votação, foi uma indicação indireta que dá a tônica do que seria essa terra depois da chegada dos colonizadores. Então começamos com monarquia. Não há votação em monarquia. É o rei que indica, acabou e pronto. 300 anos disso, e já mais para o final da fase imperial, foi possível eleger deputados e senadores nas câmaras do Império. Porém, o voto nessa época era censitário, isso é, por grana. Votavam os homens livres maiores de 25 anos que ganhavam pelo menos 100 mil reais por ano e poderiam escolher as pessoas que escolheriam os candidatos. Essas ganhavam pelo menos 200 mil reais por ano. E então, quando escolhidas, votavam nos candidatos a deputados e senadores que precisavam ganhar mais de 400 mil reais ao ano. Bizarro, né? Descaradão mesmo, só vota quem tem grana. Aí veio a independência do Brasil de Portugal e nasceu a primeira legislação eleitoral brasileira, do ano de 1824. Porém, o voto continuou não secreto, indireto, apenas municipal e não existiam partidos políticos. O que valia mesmo era a fraude. A primeira delas é sobre quem poderia votar. A resposta: todo mundo que era cidadão. R$ 5% da população votava. Foi só em 1891 que veio o primeiro voto para presidente, que, claro, foi marcado por muitas fraudes. Era o início do período café com leite, e a expressão bico de pena entrou na moda porque o voto passou a ser cantado. Sim, o eleitor falava em voz alta o seu voto para um mesário, e aí era a maior zona. O eleitor cantava o candidato João, e o mesário marcava voto para o candidato José. Não tinha segundo turno, e existia ainda a degola, quando um candidato, ainda que tivesse muitos votos, vencia, mas representava muitas mudanças para o sistema eleitoral. E então, os políticos se juntavam para degolar, apagar os votos, impedir a votação. E foi assim, na República Velha, até o ano de 1930, marcado por eleições ilegítimas. O voto do cabresto era muito comum, e quem tinha grana, manipulava o que tinha na urna. Votação no Brasil era sinônimo de baixa representatividade e golpe. Pois claro, eram os próprios governantes que se encarregavam das eleições. Isso abria espaço para manipulação do processo. Era preciso criar um órgão à parte. Então, em 1932, para tentar diminuir as fraudes e aumentar a noção da democracia, veio o Código Eleitoral e a criação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O que não quer dizer que as fraudes e os golpes acabaram. Em 1937, Vargas dá o golpe do Estado Novo, porque percebeu que não ia ganhar no voto mesmo e não conseguiria votar nas urnas do TSE que ele mesmo criou. Apenas em 1945, a votação conta com 10% da população, incluindo as mulheres, e um pequeno período de eleições de fato, de 45 até 65, período marcado pela cédula de papel. Em 58, a primeira máquina de votar é inventada por Sócrates Puntel, que foi reconhecida, mas nunca utilizada. O que pegou mesmo foi a urna de metal, de madeira e depois de lona, o que, óbvio, deixava espaço para vários tipos de fraude. Além do voto cantado, tinha o mapismo, quando alterava-se o número de votos na hora da votação, a urna grávida, quando a urna já chegava na sessão eleitoral cheia de votos falsos contabilizados, o voto formiguinha, quando o eleitor fingia que depositava uma cédula falsa e saía com uma cédula em branco para votar várias vezes, e o roubo, quando antes de chegar aos locais de contagem, as urnas eram roubadas e pronto, acabou.
Bom, de 64 até 85, nós não tivemos problemas nas votações diretas, porque não tínhamos votações diretas. A ditadura acabou com a possibilidade do voto direto por 25 anos e manteve os seus candidatos biônicos, indicados pelo próprio regime. Até que em 1988 voltam as eleições, com o voto ainda em papelzinho. Neste mesmo ano, o juiz Carlos Prudêncio, da seção eleitoral de Brusque, lá em Santa Catarina, passou a implementar o sistema de contagens e votação via urnas eletrônicas apenas como um teste, e não deu outra. Os resultados sempre batiam e começou a ficar difícil, não admitia a superioridade tecnológica do computador ao papelzinho. Em 1994 apenas, é iniciado o processo de digitalização. Em 95, 5 asiáticos brasileiros, chamados de Os Ninjas, começam a criar esse sistema, que é finalizado em 96 naquilo que é chamado coletor eletrônico de voto, que depois virou urna eletrônica. Um sistema que foi evoluindo. Então você percebe como o nosso processo de chegar até as urnas, na verdade, é um combate às fraudes. E quer saber uma curiosidade? A nossa urna foi desenvolvida no Brasil para brasileiros e de acordo com os nossos problemas. A gente vive no país conhecido pela malandragem, mas somos vira-latas. Quando acertamos no processo, não reconhecemos a sua validade. E aí você pode estar pensando, nossa, mas com tanta fraude assim, quem garante que nas urnas eletrônicas a fraude acabou? Então, chegamos lá. Estamos a 1 ano das eleições. É outubro de 2021, no nosso caso, que é quando começa o processo de preparação e algumas entidades são convocadas para montar todo o aparato de segurança e conferência. São essas todas aqui: partidos políticos, coligações, OAB, Ministério Público, Congresso Nacional, STF, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CNJ, CNMP, TCU, Forças Armadas, entidades privadas brasileiras, departamentos de tecnologia da informação, Confederação Nacional da Indústria e universidades. Então, se alguém ainda se perguntava, mas será que as pessoas que cuidam das urnas são confiáveis? Bom, olha a quantidade de pessoas e imagina o tamanho do grande conluio que teria que acontecer para que ninguém apontasse algo problemático, não é mesmo? Mas ok. Outubro do ano anterior, começam as aberturas de código-fonte, quando todo o código é aberto para qualquer um poder auditar, olhar, analisar e mandar para o TSE fazer qualquer conferência. Até hoje, todos os relatórios só apontam apenas pontos de melhoria, que todo sistema sempre precisa, mas nunca houve nada crítico à segurança e à lisura do processo. Depois, em novembro do ano anterior, veio o teste público de segurança, quando uma comunidade técnica acadêmica é convidada para invadir o sistema. Sim, hackear, tentar usurpar as urnas. Mais uma vez, nada crítico aconteceu e nenhum ataque à urna foi possível, porque é óbvio, a urna não está online. Daí, depois desse evento, o TSE passa a corrigir eventuais críticas ao sistema até maio do ano eleitoral, onde há o teste de confirmação das urnas, quando professores universitários são convidados a retestar para conferir se aquilo que foi apontado como crítica foi corrigida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Chegamos então no agosto do ano eleitoral, quando existe a cerimônia de assinatura digital e fechamento dos códigos de urna. Porque, lógico, é preciso parar de mexer no sistema uma hora para implementá-lo a tempo da votação. Isso é chamado de lacração. Pronto, lacrou? Lacrado. Aí, CGU, TCU, Polícia Federal e Forças Armadas são convidadas para certificar e assinar o código das urnas. Códigos que são publicados digitalmente e abertos para a população olhar, mais uma cópia física que é guardada na sala cofre do TSE, para qualquer necessidade de conferência do código oficial. Chegamos então a setembro, na cerimônia de geração de mídias, que é quando os 27 estados e seus tribunais regionais de eleição são solicitados para copiar os pendrives com o código eleitoral para as mídias físicas das urnas. Essa é uma cerimônia pública, aberta e convocada por edital, e depois de todos conferirem a assinatura e ver se o processo de lacração está aprovado, é hora de finalmente espetar o pendrive nas urnas. Sim, urna por urna, um pendrive é instalado e qualquer mudança nos aparelhos faz com que a urna se autodestrua. Todo mundo já tentou subir um software diferente, mas esse aparelho só roda com o código do pendrive e vice-versa. Nunca ninguém conseguiu quebrar esse sistema. Mas beleza, chegamos então no dia D, na votação. Antes do primeiro eleitor se dirigir à urna, o presidente de cada uma das escolas de votação liga o equipamento na presença de mesários e fiscais dos partidos políticos e emite a zerésima, a prova de que aquela urna não contém nenhum voto, não está grávida. Às 17 horas, as urnas são fechadas e um boletim com QR Code é imediatamente impresso e assim distribuído aos representantes de partido dentro de cada colégio eleitoral.
Então, se o resultado fica público às 17 horas, a fraude mais burra de ser feita seria na totalização dos votos. Inclusive, na prática, cidades pequenas conseguem saber quase na mesma hora se um prefeito, por exemplo, foi eleito. E é só depois de todo esse processo que é referendado o resultado oficial, que hoje também está disponível no aplicativo da Justiça Eleitoral. Mais do que impressão, é possível ter boletins da urna. Precisa falar mais uma coisa? É preciso evidenciar mais uma vez a segurança desse processo? Precisamos mesmo é parar de ser vira-lata com o Brasil. Parar de puxar saco de processo americano, que é completamente bizarro, e olhar para nossa força. Temos muitos problemas na nossa política, mas esse processo, em toda a nossa história, é o mais transparente, auditável, inovador e inclusivo que a gente já teve. Eu sei que esse vídeo foi bem mais técnico do que eu costumo fazer, mas ele precisava ser dessa forma. Eu senti a falta de um material resumo prontinho, para qualquer um poder enviar para quem ainda questiona e duvida da etapa por etapa do processo das urnas. Eu fui atrás do TSE, de professores, de materiais refinados e todas as minhas fontes estão aqui na descrição. Não se esqueça de conferir. Esse vídeo tem só uma intenção: mostrar que a democracia não é apenas o voto formal do dia 2, que o voto e a sua ampliação são parte essencial da nossa cidadania e dos nossos direitos políticos. Mas, para que ele aconteça, muita gente dedica sua vida no fortalecimento de um processo cada vez mais liso. Vamos evoluir, nos politizar, parar para olhar para além dos presidentes, olhar em como eleger um legislativo mais forte. Enfim, domingo agora, faça valer esse processo, faça valer essa história. Muita gente já perdeu a vida por democracia. Muita gente já lutou para que a gente chegue em datas como domingo. Então, aumente a representatividade das minorias sociais, vote por uma sociedade que permita liberdade de voto, democracia, transparência e não conspiração. Para você, um bom voto e até o próximo vídeo.